Olá, sou Mário Almeida, médico de formação. Neste momento exerço as funções de diretor clínico da Companhia de Seguros Fidelidade Angola e venho aqui abordar um tema atual que tem despertado muitos receios em toda a população. Este tema é para todos os nossos clientes Fidelidade Angola. Bom, o coronavírus é efetivamente uma ameaça mundial. A Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia e isto significa que é uma ameaça a nível global. Todos os países irão ser atingidos, sem exceção. É uma pandemia porque é um vírus contagioso, transmite-se de pessoa para pessoa e é uma pandemia também por uma outra ordem de razões que é a possibilidade de causar danos graves e inclusivamente a morte. Bom, um vírus é uma estrutura simples, não pode ser considerado como um ser vivo, necessita sempre de um hospedeiro, de uma célula hospedeira para sobreviver e para conseguir, de facto, manter-se ativo e provocar as doenças. E há vários vírus que nós conhecemos, desde o vírus do HIV, desde o vírus da raiva, o vírus do ébola, o vírus da hepatite, são vários os vírus que existem e que nos provocam doenças. Não é? Os vírus são estruturas tão simples e tão invisíveis, nós estamos a lidar com um inimigo invisível praticamente, a olho nu. Nós não conseguimos dizer que colocamos um vírus na mão e olhamos para a mão e vemos lá o vírus, não vemos. Se formos com um microscópio, aqueles microscópios que utilizamos para ver uma gota espessa, também não vemos através desses microscópios. Então é uma estrutura tão pequena que só com microscopia eletrónica é que nós conseguimos identificar os vírus. Estes vírus podem ter várias formas. Podem ser, como vocês reparem nesta figura, os vírus, aquela estrutura ali mostra um vírus que é despido de um envelope e outro vírus que está completamente embrulhado. Estes vírus à volta têm, como vocês reparam, têm ali umas espículas, não é? Que são as glicoproteínas, ou seja, são, digamos assim, como que a chave para abrir uma fechadura, ou seja, para a forma como eles contactam com receptores que o nosso organismo tem para cada um deles. Os vírus, como podem reparar neste slide, os vírus podem ter preferências, tal como os seres humanos, quando vão almoçar, uns preferem mofete, outros preferem calulu, outros preferem mamoamba, os vírus também têm as suas preferências pelas células. E reparem que temos o vírus HIV-Sida, que é predileto, portanto, a refeição predileta é o sistema imunitário, o vírus da hepatite é o fígado, o vírus, por exemplo, da poliomielite é o sistema neurológico e, portanto, cada um dos vírus tem uma vontade, ou seja, um apetite próprio para determinado tipo de células. O coronavírus, pela sua configuração ao corte, quando nós cortamos uma laranja ao meio, nós vemos que ela tem um aspecto circular. Quando cortamos um vírus no microscópio, apresenta-se-nos como uma coroa, e daí o nome de coronavírus. E se olharem para esta figura, vão reparar que, comparando o vírus da gripe normal, da gripe da influenza, com o vírus do coronavírus, nós reparamos que o material genético no seu interior é diferente. Enquanto que o coronavírus tem apenas um filamento, ou seja, o material genético é apenas numa estrutura, no vírus da influenza existem 8 fragmentos e daí a maior probabilidade de aparecerem tipos, subtipos da influenza, o que não acontece com o coronavírus. O coronavírus é um vírus que nos traz muitas dúvidas, porque é um inimigo completamente desconhecido. Nunca tinha sido identificado antes. E isso faz toda a diferença em relação àquilo que é uma gripe. Porque o coronavírus, sendo diferente, também não existe ninguém na população com anticorpos que possam defender sobre uma potencial ameaça de um coronavírus. Existem outros vírus também do grupo corona, porque têm um aspecto de coroa como este, que vocês identificam aqui, e que, por exemplo, o vírus do síndrome respiratório agudo grave é um vírus em tudo semelhante, mas que pode provocar reações completamente diferentes. Nós hoje já temos população no mundo com anticorpos anti-SARS, ou seja, deste vírus, mas não temos ainda população, pelo menos a não ser que desde dezembro, que começaram a aparecer os primeiros casos de pessoas com anticorpos contra o coronavírus, porque até aí não havia ninguém com anticorpos anti-coronavírus. Nós estamos aqui a falar de anticorpos. O que é isso de anticorpos? Vou dar-vos uma imagem que talvez ajude a esclarecer. Eu tenho um conjunto de fechaduras, ou seja, cada um de nós tem um conjunto de receptores. Nós temos aqui um vírus que é como se fosse uma chave e que tenta abrir as várias portas
uma das portas existentes, ou seja, um dos receptores do nosso organismo. Nas situações em que estamos perante um vírus da gripe, os nossos avós, os nossos tetravós, os nossos antepassados passaram-nos uma informação de anticorpos, ou seja, de defesas contra esses vírus. Mas deste coronavírus não há ninguém que nos tenha passado essa informação. É um vírus completamente novo, o que significa que se eu tiver uma infecção por vírus da gripe, eu poderia já ter dentro das fechaduras uma chave que ocupa o espaço onde a outra chave teria que entrar. No caso do coronavírus, nós não temos nenhuma solução, nenhum anticorpo, nenhuma defesa organizada para nos defendermos do coronavírus. Daí a potencial gravidade deste vírus. Se nós compararmos um coronavírus com o vírus da gripe, nós podemos dizer o seguinte, podemos afirmar que são mais as semelhanças do que as diferenças, é mais aquilo que os une do que os separa. E porquê? Ambos podem provocar doenças graves e, por isso, é muito mais aquilo que os une do que os separa. Qual é a diferença fundamental entre estes dois vírus? Reside exatamente naquilo que eu vos disse, é a falta de imunidade, a falta de anticorpos, a falta de defesas do nosso organismo em relação a este inimigo novo. E dizer-vos que, se nós precisarmos de ter imunidade contra este vírus, nós temos duas formas de o fazer. Ou vamos obter a imunidade com o contacto de alguém doente, ou vamos ter a imunidade através de uma vacina. E como vocês já devem ter ouvido nas vossas redes sociais, nas notícias, a vacina ainda não está completamente descoberta, a vacina ainda não existe disponível para ser aplicada e já existem, entretanto, interessados em comprar os direitos da vacina e que vocês sabem, isto faz toda a diferença porque depois a ordem de prioridades a quem vai ter acesso à vacina vai ser sempre o mais poderoso. Dizer-vos que, enquanto não acontece a vacina, nós devemos ter o cuidado de nos protegermos, devemos ter o cuidado de nos defendermos de um possível contágio. Como é que o podemos fazer? Sempre com medidas que já há 100 anos, quando foi da gripe espanhola, essas medidas eram as medidas adotadas, eram os conselhos dados. Apesar de toda a evolução tecnológica do mundo, essas medidas, esses conselhos de há 100 anos atrás, são perfeitamente atuais. Lavar as mãos, evitar os contactos, evitar os espaços onde estejam muitas pessoas juntas que permitem uma maior possibilidade de contágio. O slide seguinte é sobre a forma de transmissão, como se transmite o vírus. Bom, a forma de transmissão tem sempre um denominador comum, que é, de facto, a falta de higiene. A falta de higiene na produção, a falta de higiene na manipulação, a falta de higiene na confecção dos produtos, a falta de higiene em servir a refeição, a falta de higiene na forma como comemos sem lavar as mãos previamente. Portanto, isto tem uma influência muito grande, é um contributo enorme para, de facto, que estas doenças se transmitirem de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade. E aqui nós temos uma responsabilidade pessoal e uma responsabilidade coletiva. Responsabilidade pessoal, porque nós não devemos ter comportamentos que possam pôr em risco não só a nossa vida, como pôr em risco a própria família, a comunidade em que vivemos, o país em que vivemos, o mundo em que vivemos. Por isso temos a dupla responsabilidade pessoal e coletiva. Aqui neste caso concreto do coronavírus, nós reparamos que há a probabilidade de transmissão ter sido feita através do consumo de carne de morcego, do consumo de carne de cobra ou de outros animais e que depois levou a que se instalasse o vírus e se depois fosse transmitido de pessoa para pessoa com as consequências que em alguns países estamos a verificar de alta gravidade, de situações muito complicadas, muito complexas, de excesso de doentes que ultrapassam a capacidade de resposta dos serviços de saúde. Dizer-vos que em Itália houve necessidade de escolher quem deveria morrer e quem deveria ser ligado ao ventilador. Porque da mesma forma que se nós considerarmos que se chover uma determinada quantidade de água numa semana, não é a mesma coisa que chover a mesma quantidade de água numa hora. Numa hora traz consequências gravíssimas, traz morte, destruição, e se a mesma quantidade de água for distribuída numa semana, nós vamos ter menos consequências. Ora, com a questão do vírus, do coronavírus, nós também não devemos permitir que uma grande parte da população seja infectada num curto espaço de tempo. Para vos tranquilizar, dizer-vos o seguinte,
Há uma previsão de 80% da população mundial estar infectada se até daqui a 2 anos não houver disponível uma vacina. Ora, 80% da população estão a ver que é uma enormidade. Era bom que isto acontecesse nestes 2 anos, mas que não acontecesse em meia dúzia de meses, porque acontecendo em meia dúzia de meses, certo, e isto nenhum país fica de fora da lista, certo é que nós não temos em número suficiente ventiladores, médicos, camas para internamento para suster esta avalanche. E por isso irá morrer muita gente, se nós não formos de facto responsáveis individualmente e coletivamente. Não temos só portadores e não temos, quer dizer, isto não se distingue. Todas as pessoas vão ser atingidas, crianças, idosos, todos. Acontece é que os idosos, à medida que vão envelhecendo, as pessoas, à medida que vão envelhecendo, vão tendo cada vez mais receptores disponíveis. As crianças têm menos receptores. Daí que as gripes nem sempre escolhem grupos etários ao acaso. Dou-vos um exemplo. A gripe espanhola, quando aconteceu em 1918, coincidiu com a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18 e matou, há quem diga 50 milhões, há quem diga 100 milhões de pessoas. Ora, a mesma gripe, H1N1, uma gripe suína, aconteceu em 2009 e terão morrido cerca de 200 mil pessoas, uma diferença considerável entre os 50 milhões. Ora bem, quais foram os grupos etários atingidos num ano e no outro? Em 1918, todos os grupos etários foram atingidos, mas depois, na gripe de 2009, só os grupos etários dos mais jovens é que foram atingidos. Porquê? Porque os mais velhos tinham os anticorpos adquiridos no vírus da gripe espanhola. Ora, agora nós não temos nenhuma informação sobre a existência de anticorpos em grupos etários. Portanto, todos os grupos etários são atingidos. Não depende tanto do grupo etário, neste caso, os que conhecemos desde dezembro até agora ainda é muito pouco, mas estou convencido que não depende tanto do grupo etário, mas sim da imunidade de cada grupo etário. Os grupos etários, as pessoas com melhor imunidade, que não tenham doenças associadas, que não tenham idade avançada, são os indivíduos, se calhar, com menos probabilidade de terem patologias graves, deste coronavírus, de desencadear situações graves. Os idosos, as pessoas que têm patologias, ou seja, doenças associadas, como insuficiências renais, insuficientes cardíacos, todas essas pessoas têm uma maior probabilidade de virem a ter complicações sérias. E aí a taxa de mortalidade é elevada. Daí que devemos ter um bocadinho mais de cuidado com os grupos de risco, com as pessoas que manifestamente são pessoas em situação mais delicada. A questão dos animais. Neste slide há a pergunta se os animais domésticos ajudam a transmitir. Eu julgo que é preferível jogar por seguro e a termos medidas de higiene mais reforçadas quando fazemos festas aos nossos gatos, aos nossos cães, quando lhes damos de comer, quando cuidamos da higiene deles, nós devemos ter também um cuidado redobrado nas nossas medidas de higiene pessoal. Ora bem, em relação aos sintomas, quais são os sintomas de uma gripe, quais são os sintomas de um coronavírus? Como vos disse há pouco, é mais aquilo que os une do que aquilo que os separa. Os sintomas são muito semelhantes a uma gripe. Começa por uma sensação de mal-estar, uma febre, uma tosse, uma dificuldade respiratória e, portanto, estes são os sintomas mais frequentes. Dores musculares, diarreia, vômitos também podem acontecer. Mas dizer-vos que, sempre que tiverem febre, não pensem só no coronavírus. Poderão ter uma malária. Despistem estas doenças porque senão ficam focados no coronavírus e esquecem das outras doenças que também causam danos graves e que também matam. Em relação a este slide, dos grupos de risco já falamos um bocadinho. Poderia dizer aqui, acrescentar que das grávidas nós não temos uma informação de que de facto a gravidez seja um grupo de risco, mas é sempre bom acautelar. Em relação qual é o vírus mais mortal? Obviamente que se o vírus da gripe já temos alguns anticorpos, já temos algumas defesas, nós já conhecemos de alguma maneira o inimigo, obviamente que será menos mortal ou terá uma mortalidade muito sobreponível à mortalidade pelo coronavírus. O tempo de existência do coronavírus ainda é muito curto, de dezembro até agora se decorreram cerca de 3 meses e por isso 3 meses nesta história do coronavírus é muito pouco para nós termos certeza e fazer afirmações exatas. O tempo de incubação.
também não, vai no contexto daquilo que eu estava a dizer, no seguimento daquilo que eu estava a dizer, quer dizer, 3 meses, 4 meses não nos permite ter nenhuma certeza. Em relação à existência da vacina, estão a ser feitos estudos para conseguirmos encontrar uma vacina. Há laboratórios no mundo que estão a tentar apressadamente encontrar uma vacina, mas também já há apressadamente quem esteja interessado em comprar os direitos dessas vacinas para depois distribuir a seu bel prazer. Portanto, este é um mundo em que nós vivemos, é um mundo que nós temos que modificar com comportamentos positivos. Neste caso concreto, em relação ao tratamento, posso dizer-vos o seguinte: não liguem muito, façam uma triagem muito criteriosa em relação àquilo que vocês vão ouvindo nas redes sociais. Não digo para não entrarem nas redes sociais, mas aprendam a fazer uma seleção daquilo que é uma informação adequada, daquilo que é uma informação positiva, daquilo que vos traz um valor acrescentado do que aquela informação que só vos prejudica. O tratamento não é nem melhor nem pior do que o tratamento que normalmente nós propomos para uma gripe. Qualquer médico sabe que um vírus, uma virose, e não vou falar em gripes em exclusivo, vou dizer uma virose, um coronavírus é uma virose, um vírus da gripe é uma virose, todas as viroses são tratadas da mesma forma. O tratamento é sintomático. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tiver tosse, trato a tosse, se eu tiver dores, trato as dores, se eu tiver febre, trato a febre, se eu tiver diarreia, trato a diarreia, ou seja, à medida que os sintomas vão surgindo, eu vou fazendo os tratamentos adequados. Mas o antibiótico? Bom, os antibióticos também podem entrar nesta equação, mas é preciso que haja uma infecção associada a esta baixa de imunidade, porque nós, quando estamos afetados por um vírus, habitualmente a nossa imunidade também baixa. E nessas situações, às vezes, algumas bactérias que vivem connosco pacificamente podem tornar-se oportunistas e causar-nos dano. Então, nessas alturas, nessas ocasiões, é muito interessante e muito positivo um médico prescrever um antibiótico de uma forma muitas vezes redundante, muitas vezes de uma forma perfeitamente, digamos assim, empírica, mas poderá fazer toda a diferença no resultado final do tratamento. Bom, em relação às vitaminas, eu defendo desde há muito tempo uma teoria. Nós devíamos empregar o dinheiro que gastamos nas vitaminas a comprar frutas e legumes que nos fornecem todas as vitaminas essenciais e necessárias e suficientes para a nossa alimentação. Estarmos a gastar dinheiro a comprar vitaminas na farmácia, estamos a enriquecer os laboratórios, mas não estamos a melhorar a nossa saúde. Esta é a minha opinião. Eu reconheço que há vitaminas que têm um efeito terapêutico fundamental. Recordo-me, por exemplo, em doenças como o beriberi, em doenças como a pellagra, as vitaminas têm um efeito eficaz, um efeito positivo, um efeito que nós conseguimos observar. Agora, dizer que vamos tomar mais vitamina C porque vamos conseguir prevenir dessa forma uma infecção com coronavírus, eu acho que isso não tem grande fundamento científico. Como nos devemos proteger? Bom, nos devemos proteger, isto não mudou nada desde há 100 anos atrás. Quer dizer, há 100 anos na gripe espanhola, como vos disse no início, as recomendações que recebiam as pessoas era que deviam evitar o contacto, deviam lavar as mãos, ter higiene pessoal. Hoje não vamos muito mais além do que recomendávamos há 100 anos. Nós devemos, de facto, se espirrarmos, tentarmos espirrar para o cotovelo fletido, não é? Devemos lavar as mãos com frequência. Há a possibilidade de utilizarmos um gel com álcool, mas, de facto, efetivamente, a melhor solução para lavar as mãos é com sabão. Eu costumo dizer, até em tom de brincadeira, que o sabonete é muito bom para perfumar as mãos, mas para lavar as mãos nada melhor do que um bom sabão azul ou um bom sabão clarim. Portanto, são sabões que podem perfeitamente ajudar na nossa higiene. Claro que nós devemos evitar o contacto próximo, manter uma distância de 1 metro em relação ao nosso interlocutor, para que durante a nossa conversa não haja gotículas de saliva a atingirem quem com eles está a conversar. Portanto, são medidas gerais de higiene, medidas de evitar contactos, a situação das festas, os aglomerados populacionais em espaços muito exíguos, os concertos, devem evitar isso por agora, reuniões devem evitar tanto quanto possível e, portanto, mantenham-se o mais possível isolados. Quanto ao uso da máscara, o uso da máscara há muitas teorias, eu sou um bocadinho mais prático nestas coisas. É assim, o uso da máscara para o nosso dia-a-dia não faz sentido, mas se eu tiver em casa alguém com uma suspeita de coronavírus ou de uma gripe, eu acho que ou ele
usa a máscara ou usamos nós a máscara no contacto com ela. Agora, usar uma máscara para depois retirarmos a máscara, colocamos em cima da mesa enquanto comemos, depois voltamos a colocar a mesma máscara, eu acho que isso não traz nada de positivo e não contribui em nada para diminuir o contágio por coronavírus ou por outro vírus qualquer. Uma forma também de nós evitarmos o contágio é evitarmos viagens desnecessárias, porque vocês sabem que indo num avião com 250 pessoas, em que nós vamos num lugar em que temos 2 parceiros do lado, que nós não sabemos tão pouco qual é o perfil epidemiológico dessas pessoas, é evidente que nós temos aqui uma probabilidade muito maior de sairmos do avião contaminados e por isso devemos evitar, tanto quanto possível, quer sejam viagens de barco, quer sejam viagens de avião, onde de facto haja imensos passageiros com espaços reduzidos. No caso de ter necessidade de viajar, não deixe sempre de consultar sites que sejam perfeitamente credíveis, como é, por exemplo, o site da Organização Mundial de Saúde, como é o site da União Europeia, da OECDC, e recomendo-vos um site que é direçãogeraldesaúde.pt, onde estão descritas todas as recomendações, todos os conselhos, de uma forma muito científica e, portanto, de uma leitura muito simples, muito fácil. E por isso, se vocês, antes de viajarem, consultarem estes sites, vocês viajam muito mais seguros. Para os clientes de fidelidade, nós, como a nossa missão recomenda, nós estamos ao lado dos nossos clientes sempre nas horas mais difíceis. Nós temos uma linha de telefone que é o 923 167 166, que está disponível para vos aconselhar e aconselhar-vos em dois temas muito importantes, que é, primeiro, se não tiverem sintomas, nós podemos aconselhar quais são as melhores recomendações para evitar os contágios. Mas se eventualmente já tiver sintomas, nós vamos aconselhá-lo a ficar em casa, a fazer o seu tratamento sintomático e ajudaremos a ir para uma unidade hospitalar no caso de surgirem sintomas de agravamento. Não devem recorrer logo a uma clínica, não devem recorrer logo a um hospital, porque o risco de serem infectados é cada vez maior. Liguem para nós iremos recomendar, iremos aconselhar, iremos ajudar a resolver de uma forma muito satisfatória o vosso problema de saúde, se tratar de facto de uma virose. Para terminar, queria dizer-vos o seguinte: eu gosto sempre de terminar as minhas apresentações com uma expressão, que é uma expressão estamos juntos. Estamos juntos, em Quimbundo diz Tune Umos, como se fôssemos um só. E para hoje estarmos juntos, é preciso que, para amanhã estarmos juntos, é preciso que hoje estejamos separados. E separados pelo menos por 1 metro, que é a margem de segurança para que nós não sejamos contaminados. O assunto é sério, vai atingir todas as pessoas, toda a população. Por isso, quanto mais tarde nós formos infectados, quanto mais tarde a nossa comunidade for infectada, mais tempo ganhamos até encontrarmos uma vacina. Enquanto não tivermos a vacina, o risco é enorme. É preciso que as pessoas estejam conscientes disso. É preciso que leiam informação credível, informação de sites cientificamente elaborados. E por isso não entrem muito em conversa de rede social, que não vos traz nada de novo, só vos ajuda a criar o pânico, e a pior coisa que pode acontecer para este inimigo desconhecido é nós entrarmos em pânico. Não podemos entrar em pânico. Temos de ter os pés bem assentos no chão. E não se esqueçam, nós para estarmos juntos amanhã, temos de estar separados hoje.